Luiz Alberto Brandão. Princípios. É possível saber em que instante começa? O comecinho mesmo, o momento inaugural? Ainda é noite fechada. A ansiedade aumenta. Não conseguimos, assim, demarcar o princípio da manhã, o momento exato em que nossa história deve começar. Parece que no crepúsculo o tempo suspende a si. Céu aberto. Em que instante começa a manhã? Quando se dá a chegada do dia? Insistimos na pergunta, mas só podemos descrever suposições, inventar respostas. O que era apenas possibilidade está prestes a se concretizar. História de um encontro. Com essa luz começa a nossa história. É também com essa luz que evocamos para nossas palavras. Esta é a história de um encontro, da aproximação entre dois corpos. É a história da centelha que se produz quando esses corpos imantados se tocam. Desejamos que nessa história as palavras, semelhantemente a corpos, atuem como ímãs. Tenham a força de concentrar tempos, mover espaços, induzir sensações. O moreno. Na cadência inaugural do dia, o moreno se insere com perfeição, como se seu corpo fosse puro ritmo. O moreno é um sólido sem peso, concretude que evapora a cada gesto. Ele se projeta sobre o espaço, matéria elástica que o acolhe, se abre a sua passagem. O espaço abraça-o sem reter seu impulso. A morena. No mesmo vão livre penetra, neste exato momento, como se obedecendo a uma coreografia, a morena. Ela venceu a noite trabalhando e está exausta. Os pés se arrastam sobre os ladrilhos. Sob a luz que incide na entrada do sobrado, vemos que a maquiagem se desmanchou. O rosto está sereno, purificado de cansaço. Retrato de pensamentos noturnos que vão se dissipando à medida que a claridade aumenta, e ela sobe a escada. Dentro e fora. Ele desce e ela sobe a escada do sobrado. O sono abandona o moreno e domina a morena. Fora do quarto, ele vai entrando em si. A morena se despede do mundo que o moreno cumprimenta. Os mesmos degraus acolhem ele, que se acende, ela, que se apaga. Coração. Inúmeros morenos e morenas gravitam em torno de um centro. É um ponto hipotético que abraça a todos, que abarca a todos, torna dentro e fora reversíveis. Junta corpos à medida que se desdobram em outros corpos, parados e em movimento, defasados e em sintonia. É o espaço onde os sujeitos podem, um pouco, deixar de ser. E começar a vibrar. Coração é o enlace de nossos moreno e morena. Detalhes. A faixa de sol recorta o ladrilho, destaca as manchas de umidade na parede, a madeira do corrimão. Os olhos da morena são muito vivos, apesar do cansaço, faróis negros. A faixa de sol no vão do sobrado faz brilharem as maçanetas das portas, o lustre do teto, as teias de aranha das quinas. Desejo. Não tocar o moreno e a morena atiça a tentação de tocá-los. Já não dá para pressentir que os lábios dela se entreabrem para nos beijar, que a mão dele se estende para afagar nosso rosto? Não parece inegável que ela está pronta para nos lançar com as pernas e que ele não disfarça o volume sobre a calça? Deixamos que sigam sua história. Que prossigam livres de nós, ainda só um pouco, pois pretendemos que a distância seja apenas outra forma de estarmos perto. Cenas. Quando os olhares do moreno e da morena se cruzam, também se cruzam as cenas que acabaram de viver. Ele desperta de um sono curto após a noite de farra. Ela chega do trabalho no primeiro bonde do dia. A noite da morena. Ao sair da boate, a morena respira a brisa da madrugada a plenos pulmões, como se desenrolasse uma carta de alforria. Ela havia cerrado os olhos à fumaça dos cigarros, a luz negra que torna os semblantes fantasmagóricos avultos nos cantos. Agora ela quer ver as estrelas. Sinais. A morena caminha em direção à praia. A anestesia do trabalho na boate está passando. Seus sentidos começaram a se abrir para a noite. Ela depura a atenção, se concentra em sinais mínimos, que só se revelam de modo sutil. Nos ouvidos da morena, esses sons compõem misturas de ritmos e melodias. Valsam e batucam, se estendem e se elevam, confessam e inventam segredos. Desalentam e animam. Na areia. Descalça as sandálias e toca a areia fria com os pés. Deita-se, abre os braços, sente no rosto o orvalho, a brisa de sal e vapor d'água. Seus sentidos se expõem ao mar.
ao céu, à terra, a tudo que se funde em tudo. Batuque. O moreno se deixa mover pela paixão de subir, de viver nas alturas, perto do céu, pairando sobre os barracões, o mar, a cidade que não passa de um brinquedo, com pisca-pisca se acendendo. Um futuro. O sono do moreno talvez não fosse tão calmo se ele recebesse imagens do futuro. Ela e ele. O moreno dorme a sono solto. Enquanto isso, a morena se ajeita no bonde vazio. Ele vira-se na cama. Ela começa a cochilar. O moreno tem acesso de espirros. Enquanto isso, a morena se assusta com o arranco do bonde. Ele se enrosca no lençol. Ela volta ao cochilo. Moreno se embala de novo na amplidão branca do sonho. Enquanto isso, o bonde que leva a morena vai atravessando a cidade. Deslocamento. Enquanto o moreno começa a ouvir de dentro do sono as batidas na porta do quarto, enquanto a morena se impacienta com a lentidão do bonde que agora está cheio, nossos olhos continuam a se deslocar. Podemos seguir a trajetória de outros bondes, que riscam a cidade, ou das lotações, que já rosam nas avenidas. Podemos também, esta é uma opção irresistível, prestar atenção nos milhares de aparelhos de rádio, que neste segundo estão ligados, e observe os ouvintes se embalam nas canções, como se elas tivessem asas e os transportassem a lugares muito especiais. À espera. Antes que as batidas na porta chamem o moreno, que só acordará depois do sonrisal e do banho gelado, antes que a morena desça do bonde e atravesse as 3 quadras até sua rua, devemos nos posicionar junto à escada do sobrado. Não podemos perder os detalhes desse primeiro encontro. Possibilidades. Se os olhares se multiplicarem e o moreno e a morena se tornarem vários morenos e morenas, imaginamos que daqui a pouco, quando ocorrer o primeiro toque, eles vão se unificar. Aqui estamos para testemunhar esse evento. Vislumbrar o que pode acontecer a partir desse instante de concentração total. Contemplar as possibilidades do encontro de moreno e morena. Mãos, horizonte. Em mais uma imagem surpreendente, vemos o moreno e a morena se dando as mãos, num cumprimento casual. Tem a sensação remota de que já se viram em algum lugar. A vaga impressão de que talvez já tenha havido, em certa dobra do passado, um aperto de mãos como aquele. Diamantes. Estamos quase agachados. Olhando para cima, vemos 2 esculturas vivas, blocos de beleza, pulsação, matéria sensível. A musculatura de ambos é robusta. Eles são diamantes de lapidação perfeita, com poder ímpar de despertar várias formas do nosso desejo. Sedução. Respostas se esboçam. Corpos deliciosos, presenças irresistíveis nos atraíram. Sem que nos dessemos conta, fomos seduzidos pelo moreno e pela morena. Ardilosamente fizeram com que nos aproximássemos, entrássemos em sua história. Eles são, literalmente, cativantes. Com artimanhas inocentes, delicadas, nos fizeram trocar de papel. Quando nos fundimos, compreendemos o que é ser o moreno e a morena. Mas eles descobriram o que é ser quem narra a história. No comando, o moreno e a morena deixaram de ser nossos. Voltaram aos seus corpos, confirmando o que havíamos previsto. Por isso estamos gratos. Sabíamos que não desmereceriam nossa confiança. Contudo, eles não são mais como eram antes. Retornar aos seus corpos era fundamental, mas não bastava. Agora, os 2 estão no comando dos movimentos. Autonomia. Ouvimos as vozes do moreno e da morena ecoando entre sorrisos. Podemos apenas acompanhar o que fazem, sem direito de interferir. Habilmente nos atraíram aos corpos que havíamos congelado. O moreno e a morena se emanciparam de nós. Agora querem viver. E não é possível viver plenamente enquanto a vida depende de alguém que a converta em história. Momento. O moreno abre a porta do sobrado. A morena chega ao 2º andar. Ele para, olha para dentro. Ela para, apoia-se no corrimão, olha para baixo. Sentimos que chega o momento de despedida. Chega a hora de nossa história terminar. Há sempre um momento em que a história ultrapassa quem a conta. Quando vemos o moreno e a morena olhando uma vez mais, ela hesitando em entrar no quarto, ele em sair do sobrado, temos a confirmação de que para nós o momento chegou. Manhã do Brasil. Preferimos ficar aqui.
Aqui, bem em cima do sobrado, onde moram a morena e o moreno. Enrolamos o tapete. Queremos ficar aqui um pouco mais, como se ainda os víssemos sorrindo. Como se os sorrisos contivessem todos os espaços. Pensar assim é se deixar levar pelo coração. Pensar desse jeito, com o coração batendo forte, nos faz sorrir também. Sobre o telhado, o sobrado, a rua, o bairro, a cidade, o país, irradiamos felicidade. Daqui do alto, um estado de graça. Efêmero, mas vital, se espalha. Através do nosso coração se difunde a manhã do Brasil.